Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Contente estou por estar aqui nessa noite, para junto com essa igreja compartilhar da palavra de Deus. Me sinto privilegiado por isso. É um privilégio quando o Senhor nos permite adorá-lo, permite compartilhar a sua palavra. Me sinto privilegiado por isso, agradeço o convite e agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo uma leitura no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, a minha tradução é NVI. O tema da nossa mensagem aqui nessa noite é corpo em crescimento. Que essa palavra ela possa nos orientar. Na vida cristã, a gente, na nossa caminhada, precisamos que o Senhor sempre esteja cuidando do nosso dia a dia, cuidando da nossa vida, nos orientando. E que a palavra dessa noite possa auxiliar você na jornada cristã, amém? O texto nos diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Curva a sua fronte para uma breve oração em nome de Jesus. Pai bendito e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que a sua igreja se reúne nessa noite, Senhor. Se reúne para adorar, para glorificar o teu santo nome, porque para nós, ó Deus, só tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Nesse instante, Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem aceitado a nossa adoração e o nosso louvor prestado diante de Ti através das nossas ofertas, através dos louvores que foram entoados, que as nossas vozes tenham subido diante de Ti como cheiro suave, Senhor. E agora humildemente pedimos que a Sua palavra fale conosco, Senhor. Que ela de maneira nenhuma volte vazia, Senhor, mas realize a obra pela qual ela é enviada, Senhor. Que possamos sair daqui com o nosso coração abastecido, alegre, contente, Senhor Deus, por termos ouvido a Tua voz, Senhor Deus. Pai querido, se em algum coração pairar alguma dúvida ou questionamento, Senhor Deus, que o Seu Espírito prontamente possa agir, Senhor, e dar todo e qualquer esclarecimento, Senhor Deus, para que, Senhor, esse coração seja, Senhor Deus, abençoado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui reunidos nessa noite. Você já parou para pensar na maravilha da criação? Quando nós pensamos em tudo aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos, nós ficamos maravilhados com tudo isso. Quando o Senhor olha para essa terra sem forma e vazia e diz haja luz, e passa a existir luz, grandes coisas passam a acontecer a partir da voz de Deus. Nós vemos o Senhor construindo tudo aquilo que nós podemos ver hoje. A natureza, os céus, o mar, tudo foi feito com a ordem da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a cada elemento que Deus criava, a cada elemento que Deus fazia, Ele via que tudo era bom. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele fazia, era maravilhoso aos seus olhos, era agradável. E quando nós olhamos para a maravilha da criação de Deus, nós vimos a sua grandeza. A própria palavra nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porque são coisas maravilhosas que Deus fez. Mas dentre tudo aquilo que Deus fez, com a sua palavra, com a voz da sua palavra, com a sua ordem, o Senhor para em um determinado instante e Ele termina a sua criação com a obra-prima, primordial de toda ela, que é o homem. Quando o Senhor chega nesta etapa, Ele não diz, haja o homem, ou exista o homem. O Senhor, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a sua dedicação, cria o homem com as suas próprias mãos. Pega um punhado de barro, forma ali aquele homem que ele queria, que ele desejava, e a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele sopra nesse homem o fôlego de vida, como diz em Gênesis 2, no capítulo 7.
Então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algo maravilhoso que Deus faz, depois de toda a sua criação, feita com a palavra da sua boca, com a sua ordem, é criar o homem com as suas próprias mãos. E se a gente parar para pensar mais ainda nessa criação que Deus fez com as suas próprias mãos, a gente vê a maravilha que é o corpo humano, que é o homem em toda a sua funcionalidade. Quando Deus cria o homem, quando Deus faz o homem do pó da terra e sopra ele sobre as suas narinas, se nós lermos isso superficialmente, a gente não tem ideia da complexidade que foi isso, porque ao criar o homem, o Senhor cria com ele outros aspectos importantes do homem, do ser vivo, que é criar todas as suas entranhas, as suas veias, o organismo. Se você parar para pensar nessa criação do homem que foi feita, que somos eu e você, o Senhor fez isso com tanta precisão, criando todos os ligamentos, criando todas as junções. Nós sabemos que o corpo ele funciona perfeitamente em todas as suas operações. O coração tem que bater no ritmo certo, o sangue tem que correr pela corrente sanguínea de forma certa, alimentando o cérebro, e todas as coisas vão funcionando. Só um Deus grande e poderoso poderia criar um ser tão complexo, mas com um funcionamento tão perfeito, tão perfeito. O corpo, ele é um organismo vivo que foi feito para crescer e se desenvolver naturalmente à medida que ele é alimentado. Você não tem força para impedir o crescimento do corpo. Quando alguém nasce, essa pessoa naturalmente, pela lei que existe da vida, ela vai crescer. O que você precisa fazer é alimentá-la cotidianamente. Quando ela beber, ela toma leite. Depois ela vai crescendo, vai tomando algo mais sólido, mas é algo natural do corpo ele crescer. Ele vai se desenvolver independente da sua vontade, independente do que você faça. O corpo foi feito para crescer e se desenvolver até o limite que ele possa alcançar, e isso vai acontecer naturalmente no nosso corpo humano. Cada membro desse corpo criado, que se cresce e se desenvolve, ele trabalha para o bem-estar desse corpo. Cada membro existente que vai crescendo no corpo humano, trabalha para o bem-estar e trabalha de forma que o compasso entre um e outro não se atrapalhe. Trabalha de forma que um compense e ajude o outro. Você quer ver como que isso funciona? Eu vou pedir uma gentileza para você se portar em pé por alguns minutinhos, por gentileza. E eu gostaria que você, agora, colocasse a mão sobre a sua boca e tentasse falar com quem está do seu lado. Coloca a mão na sua boca e tenta falar com alguém que está do teu lado. Agora, coloque a mão nos teus olhos aí e diga para mim, assim, olha para trás e me diga a cor de a peça de alguma roupa de pessoa que você... Mas é para fechar o olho, gente, não pode... Agora, tampa o seu nariz aí e tenta ficar respirando. Se eu deixar vocês muito tempo assim, daqui a pouco, nós não aguentam. Por que isso acontece? Pode se assentar, por gentileza, não se sinta constrangido por isso. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo é feito de funções, o nosso corpo é feito de aspectos em que um precisa ajudar o outro. Se a mão tampar a sua boca, você não vai conseguir falar. E, consequentemente, como a gente não respira somente pelo nariz, você vai ter dificuldade para respirar. Se você fechar os teus olhos, se a sua mão fechar os teus olhos, você não vai conseguir ver. Por isso, cada parte do nosso corpo tem uma função, e cada função desse corpo não pode atrapalhar o outro, porque senão o corpo ele fica comprometido. Quando Deus cria o ser humano, cria cada um com a sua função, cada um no seu aspecto, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua maneira de agir. E é interessante que Deus compara a igreja como o corpo humano. O Senhor compara a sua igreja
na sua condução, no seu desenvolvimento e no seu crescimento, da mesma forma que o corpo humano. Porque o Senhor diz que a sua igreja é o seu corpo, que a sua igreja é o corpo de Cristo. E da mesma forma que o corpo cresce, o corpo humano precisa se alimentar para crescer, a igreja de Cristo precisa se alimentar para crescer. Da mesma forma que os membros do seu corpo não podem atrapalhar um membro de um outro corpo, os membros do corpo de Cristo não podem atrapalhar os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O texto básico que nós lemos, ele vai falar conosco a respeito do desenvolvimento e do crescimento desse corpo. Ele mostra como deve ser o corpo em crescimento sobre 3 princípios importantes. E são esses 3 princípios que eu gostaria de passar a apresentar para a igreja nesse instante. Primeiro princípio: o corpo em crescimento, ele tem uma cabeça que o conduz. Todo corpo tem uma cabeça para guiar. Sem ela, o corpo não vive. E segundo ela, o corpo pensa e o corpo age. O nosso organismo, o nosso dia a dia, o nosso andar é dirigido por nossa cabeça. Aonde nós pensamos que queremos ir, é onde nós mandamos o comando para nós irmos. É o corpo que nos dirige. É a nossa cabeça que vai dirigir para onde nós devemos ir, o que devemos fazer. É ela que controla todas as coisas na nossa vida. Da mesma forma, na igreja, o cabeça dela é Jesus Cristo. E o seu corpo, que é a igreja, ele deve andar e agir conforme determina a cabeça. Se a igreja não obedecer à cabeça, ela não crescerá. E se ela tentar crescer, ela vai crescer sem direção, ela vai crescer defeituosa, ela vai ter um crescimento desordenado. Da mesma forma que o nosso corpo, o nosso organismo é dirigido por nossa cabeça, a igreja como corpo precisa seguir as orientações da sua cabeça. E a cabeça da igreja é Jesus Cristo. O versículo 15 do texto base que nós lemos diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós, como corpo de Cristo, precisamos atentar-nos para que possamos crescer de acordo com a orientação do nosso cabeça. O nosso cabeça é Jesus, e aquilo que Ele determina para que o seu corpo faça, é o que o corpo tem que fazer. Se o corpo tentar agir fora da orientação da cabeça, provavelmente ele vai crescer de forma defeituosa, ele vai adquirir algumas patologias que não deveria, porque não agiu de acordo com a cabeça. Colossenses 1,18 reforça esse sentido dizendo: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. A palavra supremacia aqui, ela é intensa. Quando a palavra diz que Cristo, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e Ele é o primogênito dos mortos para que Ele tenha supremacia, significa que, quando Ele determina algo como cabeça, Ele manda, Ele é supremo, Ele é acima de qualquer outra determinação. Supremacia é algo que supera a vontade de qualquer outro que possa existir. O imperador, quando governa um reino, tem supremacia. Aquilo que ele diz tem que ser cumprido, porque ele é o líder supremo. Na igreja de Cristo, a cabeça, que é Cristo, tem supremacia sobre toda e qualquer coisa. Sobre a minha vontade, sobre a tua vontade, sobre os teus gostos, sobre os teus privilégios, sobre qualquer coisa que você possa gostar ou querer, Cristo tem supremacia sobre tudo isso, porque Ele é o cabeça, é Ele que domina sobre todas as coisas, é Ele que dirige todo o nosso sentido. O interessante é que muitas vezes, mesmo sabendo disso, o corpo não gosta ou não segue o que diz a cabeça. E é interessante que por muitas vezes, aquele ditado popular que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece.
O corpo padece quando a cabeça não está correta, ou quando ela não se deixa dirigir corretamente por sua cabeça. E quando nós não seguimos a cabeça de Cristo, talvez nós incorremos no erro do que diz Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que costumamos chamar Jesus de Senhor, Senhor da nossa vida? Sabemos que Ele tem supremacia, mas em muitas das suas ordenanças, muitas vezes não seguimos o que a cabeça diz. Quando isso acontece, nós estamos partindo por um caminho ruim. Nós estamos buscando um crescimento no corpo de forma defeituosa. Por isso, o corpo em crescimento precisa respeitar a sua cabeça. Precisa entender que a cabeça é Cristo. E como igreja, nós temos que tê-lo como supremo na nossa vida. Suas palavras, suas ordenanças, as suas recomendações têm supremacia na nossa vida. Ainda que isso venha nos causar algum tipo de desconforto, porque como seres humanos gostamos de ter algumas coisas, de fazer algumas coisas, mas se percebemos que isso que fazemos ou gostamos contraria aquilo que a cabeça determina, como servos de Cristo, precisamos voltar atrás e obedecer aquilo que o nosso cabeça, Jesus Cristo, nos diz. Segundo aspecto é que o corpo em crescimento deve andar bem ajustado. O corpo humano, ele dentro dos seus órgãos contidos no seu corpo, precisam estar plenamente ajustados e unidos para que ele possa se edificar e que ele possa crescer. Para o bom crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo, a união e a cooperação de cada membro é indispensável. Nós não conseguiremos crescer, nós não conseguiremos nos desenvolver se os membros do corpo não estiverem bem ajustados. Como diz o versículo 16 do texto base. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Se você olhar para o seu corpo e de repente você destroncar um braço, se esse braço se desajustar de você, se você cair e esse braço destroncar e ele se desajustar de você, o seu corpo ele sente. E imediatamente a cabeça vai dizer, você precisa ajustar isso de novo. E aí o que você faz? Você corre no médico, chega lá e pede para que o médico ajuste de novo esse corpo. Uma vez, jogando futebol, eu estava na empresa e fui fazer ali um lance um pouco mais exagerado de correr e pegar uma bola já na linha de fundo. Naquela época eu era mais magrinho que hoje, né? Hoje já não dá mais. Hoje é capaz de me confundirem. E eu me lembro que eu corri e quando eu cheguei lá na linha de fundo, que eu fui pegar para cruzar aquela bola, eu me desequilibrei e eu bati o ombro. E eu senti que a clavícula aqui, ela saiu do lugar. Na hora que eu caí, eu senti. E no mesmo momento eu falei, Senhor, quebrei a clavícula. Né? Porque eu senti ela virar assim pela forma que eu caí. Mas graças a Deus, no mesmo instante que eu caí, eu senti como uma mão me segurasse assim, voltasse ela para o lugar, eu senti o estralo e ela voltou de novo para o lugar. Ou seja, o meu corpo iria ficar desajustado naquele instante. Mas pela misericórdia de Deus, Ele me segurou ali, eu creio que foi Ele, e ajustou novamente. Por isso, nós, como igreja de Cristo, temos que entender que cada membro do corpo precisa estar sempre bem ajustado e sempre bem alinhado. Como diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, porque em um só corpo todos fomos batizados, e em um único Espírito nós nos encontramos. Nós, como membros de Cristo, precisamos estar bem ajustados. Nada pode nos desajustar. Nada pode destroncar-nos. Nada pode nos tirar do lugar, porque isso causaria mal-estar no corpo. E a palavra-chave nessa questão é a palavra... Muito obrigado, minha irmã. É a palavra koinonia. Koinonia, que nós muitas vezes buscamos a tradução dela como comunhão, vai muito mais além disso.
Koinonia quer dizer também colaboração. O corpo unido em comunhão colabora um com o outro. O corpo unido em comunhão coopera um com o outro, ajuda uns aos outros. O corpo unido em comunhão tem harmonia uns com os outros. Você já reparou quando você está andando e você começa a andar e parece que se você se desligar, um braço seu vai para frente ou o braço vai para trás? Você já experimentou segurar os dois braços e andar com os dois braços presos e começar a andar assim? Você vai começar meio que desequilibrar. Por quê? Porque o corpo tem um ajuste. Ele precisa de um ajuste para ele se manter equilibrado. Então, à medida que você anda, à medida que você corre, os seus braços vão fazer o contraponto. O seu corpo vai procurar se ajustar. Por quê? Porque ele precisa de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma parceria. Cada membro do corpo é parceiro um do outro e precisa se relacionar de forma que um ajude o outro. Por isso, nós, como corpo de Cristo, temos que entender que precisamos ser bem ajustados uns com os outros. O texto de Mateus 12, 25, Jesus Cristo, quando foi interpelado, ele diz o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eu posso traduzir o início desse texto por corpo. Eu posso dizer, todo corpo dividido contra si mesmo será arruinado. Você já pensou se a sua mão fosse contra você? E se ela desejasse automaticamente dar um tapa na sua cara? Já pensou a sua mão mesmo fazendo assim? Ou já pensou se você tivesse um pé que quer ir para a direita e um pé que quer ir para a esquerda? O que aconteceria? Você não sairia do lugar, porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. O corpo de Cristo, da mesma forma, precisa ter a mesma unção, a mesma junção, a mesma colaboração. Tem que seguir o mesmo sentido, colaborar um com o outro e nunca desajustar um do outro. Por isso que Jesus Cristo, quando olha para a sua igreja e vê-la como seu corpo, ele deseja que o corpo sempre esteja bem ajustado, esteja correto, esteja unido, para que todos possam caminhar no mesmo sentido. E olha o que diz lá em 1 Coríntios 12. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Por isso nós, como igreja de Cristo, precisamos ter a consciência que nós somos corpo de Cristo e que precisamos ser unidos, cada um ajustado no corpo, para que o corpo possa crescer bem ajustado. Se existir algo que atrapalha essa junção do corpo, se existir algo que causa alguma restrição a essa junção que o corpo tem, a recomendação de Cristo está no próprio livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32. Ele diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Significa que se existe algo que atrapalha a junção do corpo, alguma raiz de amargura, algo que possa ter feito com que o corpo não esteja bem ajustado, que você que é braço não consiga se juntar com o restante do corpo, que você que é olho não consiga se juntar com o restante do corpo. Se existe algo que atrapalha, a recomendação bíblica é que nós nos livremos de tudo isso. Que nós possamos nos perdoar uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos perdoou e nos fez novamente estar ligados com Ele para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Por isso é importante que reconheçamos que, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar bem ajustados para que o corpo possa crescer de forma sadia. E o terceiro e último aspecto é que o corpo em crescimento
tem que ter cada membro realizando a sua função. Presta atenção nesse item. Para que o corpo funcione perfeitamente, tenha longevidade, para que o corpo viva bem, viva por muito tempo, cada membro, cada órgão deve fazer a sua função sem nenhuma distorção. Um órgão ou um membro não pode assumir a função do outro, como também não pode deixar-se parar e fazer a sua parte para não se atrofiar ou sobrecarregar os outros membros do corpo. O seu rim não pode fazer papel de coração, não tem como. Os seus olhos não podem fazer papel da sua boca. Cada membro do corpo tem o seu lugar no corpo. Cada membro do corpo tem a sua função no corpo. Cada membro do corpo não pode parar de fazer o seu trabalho, porque se o membro do corpo parar de fazer o trabalho, o corpo padece, o corpo morre. Quando nós temos algum problema no rim e ele para de funcionar, o que acontece? O corpo fica debilitado e você vai ter que procurar um médico e ele vai te propor um tratamento. E se esse tratamento não recuperar o seu rim, você vai ter que tirá-lo ou fazer um transplante. Quando o nosso coração não funciona mais muito bem, o que o corpo necessita? Que alguma intervenção seja feita. E aí os médicos vão colocar alguma coisa, um catéter, sei lá o que vai colocar para que o seu coração comece a funcionar. Se ele parar de funcionar e não tiver jeito, ele vai ter que fazer um transplante de coração. E se não fizer, o corpo padece, o corpo morre. Da mesma forma, pensando em igreja como corpo, cada membro é importante dentro desse corpo e cada um tem que realizar a sua função. Do contrário, o corpo morre, o corpo padece, o corpo sofre, o corpo vai precisar ficar tomando remédio sempre, sem alcançar a sua cura. Nós, como corpo de Cristo, como membros desse corpo, precisamos entender que cada um de nós temos as nossas funções dentro do corpo. E muito mais do que isso, de que cada corpo tem que fazer a sua função, a igreja que tem o seu corpo, que é o corpo de Cristo, também necessita que cada membro ou órgão faça a sua parte e não deixe de fazê-la. Quando um membro do corpo deixa de fazer a sua parte, ele prejudica o corpo. E também o membro do corpo não pode assumir duas funções, porque ele não conseguirá dar conta das duas. Quando um órgão do nosso corpo está debilitado e o outro começa a ser sobrecarregado, ele começa a sofrer. Não é? Nós temos 2 rins, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Quando um está comprometido, o outro tem que fazer o dobro. E quando ele começa a fazer o dobro, o seu corpo fica prejudicado, fica debilitado. Porque ele não foi criado para fazer as duas funções. Cada um tem que fazer a sua. Dentro do corpo de Cristo existe a mesma coisa. Cada um de nós temos uma função. E quando nós deixamos de fazer a nossa função e não cumprimos ela dentro do corpo de Cristo, outro membro do corpo fica sobrecarregado. Outro membro do corpo deixa de estar com a sua família porque precisa fazer tal coisa. Enquanto existem membros do corpo que estão tranquilos, sem cumprir a sua função no corpo. Todos nós, como corpo de Cristo, precisamos nos encaixar na nossa função, porque Jesus Cristo nos chamou e nos deu função para todos nós, não importa qual seja. Até mesmo se você for separado para ir naquele dia ter que ir lá atrás, lavar os banheiros, você está fazendo parte do corpo de Cristo, porque você está deixando a igreja numa condição de que outros irmãos possam usar aquilo. Se você for escalado naquele dia para fazer a comida ou para fazer qualquer coisa, que não seja cantar, tocar ou pregar, coisas que conceitualmente nós achamos que são mais importantes, você está cumprindo a sua função no corpo. Mas quando você deixa de fazer a sua função no corpo, quando você diz, eu não vou mais fazer, não sei o que vou fazer, tem tanta gente para fazer, e você não deixa fazer, e você não faz, você está sobrecarregando outro membro do corpo. E assim como o seu corpo sente e padece quando um órgão seu fica sobrecarregado, ou como algum deles não trabalha, a igreja que é corpo de Cristo também vai padecer, também vai sentir, também vai sofrer, quando membros de Cristo, nós não cumprimos a nossa função, nós não realizamos aquilo que
nós devemos fazer. O versículo 16 do texto básico que nós lemos diz assim: que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. De que forma? Ele completa o texto dizendo: à medida que cada parte realiza sua função. Cada parte do corpo precisa fazer a sua função. Senão o corpo padece, senão o corpo sofre, senão o corpo fica sobrecarregado. Como diz também em 1 Coríntios 12, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Todos nós somos membros desse corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Nós, como membros do corpo, estamos bem ajustados. E como membros bem ajustados, cada um de nós devemos cumprir a nossa função. Devemos nos colocar à disposição para trabalhar no corpo. Romanos 12 nos diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Portanto, para que a gente possa concluir a palavra dessa noite, eu quero que você pare para pensar no seu corpo. Como é que o seu corpo tem funcionado? O seu corpo físico. O que é que ele precisa no dia a dia? O seu corpo físico precisa ser alimentado. O seu corpo físico precisa ser cuidado. Cada órgão do seu corpo está trabalhando certinho aí. Daqui a pouco você vai dormir, vai apagar na sua consciência. E os seus órgãos vão continuar funcionando e preservando você vivo, até que novamente você seja despertado e continue para a vida. Como é que está o seu organismo? Como é que está a sua vida diária fisicamente? Agora pare e faça um contraponto como corpo de Cristo. Como é que você, como membro do corpo de Cristo, está ajudando esse corpo a sobreviver? Será que esse corpo vai dormir no domingo à noite e todas as suas funções continuarão sendo exercidas corretamente, para que no próximo culto ele se desperte com força para louvar e adoração a Deus? Ou quando ele despertar, alguma coisa não vai estar funcionando? A perna não vai estar funcionando, o braço não vai estar funcionando. Ou então nós vamos ter algum órgão desse corpo querendo tocar, pregar, dirigir, fazer todas as coisas, sem deixar que cada um faça a sua função. Como será que nós estamos? 3 observações para que a gente possa terminar. Primeira delas: obedeça sempre a cabeça. Obedeça a cabeça. Obedecer a cabeça é seguir à risca os seus comandos, para que exista o bem-estar para o corpo e todos os seus aspectos. Portanto, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é a cabeça que te orienta? É Cristo? É você mesmo? Desculpe a contundência, é Satanás? Qual que é a cabeça que te dirige? As orientações que a cabeça tem te dado, ela está levando o corpo a crescer ou ficar atrofiado? Como é que tem sido a direção da cabeça? Segundo, os órgãos e os membros devem estar sempre unidos. É necessário que todos os membros estejam alinhados e cooperando um com os outros para que o corpo cresça e seja bem alinhado. Versículo 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se. Existe união, ligação, colaboração do seu trabalho no corpo? Ou você está agindo como separatista, como descompassado, ou está fazendo o corpo ter mal-estar? Como é que você, como membro do corpo, tem se comportado? E terceiro, todos nós temos que estar trabalhando para fazer a sua parte. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você sabe qual é a sua parte no corpo, ou você está perdido? Você sabe
qual é a sua parte no corpo? Você está cumprindo essa parte no corpo? Ou você até sabe qual é a sua parte no corpo, mas está deixando o outro fazer a sua parte no corpo? Deus fala para mim, para você hoje, como membro desse corpo, Ele pede que o seu corpo esteja sempre em crescimento e que você seja um membro bem ajustado. Amém?